Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje vai falar sobre a Constituição Federal, que acaba de completar 33 anos. Também conhecida como Constituição Cidadã, a lei maior do nosso país foi promulgada em 5 de outubro de 1988. É a 7ª Constituição do Brasil desde a sua independência em 1822 e a 6ª desde que nos tornamos uma república. Até hoje é considerada um marco na proteção dos direitos dos cidadãos por garantir liberdades civis e os deveres do Estado. Tem como uma de suas maiores conquistas a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, além, é claro, do direito ao voto. Mas afinal, por que a Constituição Federal é tão importante? Por que precisamos tanto dela? Para que serve? Quais são os direitos assegurados por ela a todos nós cidadãos? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, vice-diretor e professor associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, em São Paulo, com livre docência em Sociologia do Direito, a quem eu cumprimento desejando primeiro uma ótima noite para o senhor. Seja bem-vindo aqui no Aparecida Debate. Obrigado pela presença. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar com você nessa prestigiada rede de televisão que eu acompanho e também aqui com o Renan, nosso companheiro. Pois é, o Renan também está conosco, é o Renan Rico Diniz, advogado e consultor fiscal em São Paulo, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com extensão em Direito Econômico, Financeiro e Tributário, e pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Renan, uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui no Aparecida Debate, obrigado pela presença. Uma ótima noite, Eduardo, é um grande prazer estar aqui nesse programa, é um grande prazer também estar na presença do professor Márcio Ponzilacqua, uma grande referência do nosso direito, e esperamos que possamos dar uma contribuição nesse assunto tão importante que é a Constituição Federal de 88. Que todo mundo que esteja acompanhando a gente hoje aqui no Aparecida Debate possa sair desse programa sabendo tudo o que é a nossa Constituição, a nossa lei maior. Mas antes da gente começar o nosso debate, vamos entender melhor por que a Constituição Federal de 1988 foi considerado um importante instrumento de transição entre a ditadura militar e a democracia. A reportagem é do Ícaro Malta. A nossa atual Constituição Federal é a 7ª escrita no Brasil, mas para entender melhor a diferença dela em relação às demais, é preciso voltar um pouco no tempo até 1964. Nesse ano, em 31 de março, aconteceu o golpe militar, um período de chumbo para a democracia brasileira. O brasileiro comum, ele estava submetido a uma série de violências que talvez não tivesse consciência, especialmente quanto ao cerceamento da informação e a impossibilidade de se organizar de maneira mais ativa politicamente. Então, o que existia era uma simulação de liberdade democrática que não existia na prática, porque a liberdade de oposição e de contestar o regime ela inexistia. O seu Simval viveu e trabalhou durante o regime e sabe bem como é viver com a liberdade cerceada. Eu fui monge beneditino e saí do mosteiro em 1968 e um ano depois eu já fui preso por conta de estar ligado com comunidades que não aceitavam o regime militar, né? Mas já era jornalista, quer dizer, eu já saí e já logo entrei na faculdade de jornalismo e já comecei a trabalhar. E a minha vida foi sempre ligada, vamos dizer assim, em teoria, entre aspas, uma vanguarda que sempre pensou democraticamente. Pensou, inclusive durante o tempo da ditadura,
pensava unicamente em como acabar com a ditadura. A repressão atingiu o auge em 13 de dezembro de 1968, com o Ato Institucional número 5. Além de suspender os direitos políticos dos cidadãos, o decreto autorizou a censura de jornais e revistas e abriu um precedente para torturar e punir qualquer pessoa que fosse contra o regime. Até a Igreja Católica foi perseguida. Naqueles tempos do governo civil-militar, da ditadura civil-militar, grande parte da igreja, justamente por defender os direitos humanos, por defender a cidadania dos mais pobres, notadamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por suas posturas, foi duramente perseguida. Nós tivemos o caso de Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que sofreu um sequestro e foi abandonado nu, pintado de vermelho. Temos as diversas tentativas de expulsão do país e de prisão de Dom Pedro Casaldáliga, falecido ano passado. Temos diversos padres, diversos religiosos, o caso emblemático de Frei Tito, que foi torturado na prisão, frade dominicano, e que depois veio a tirar a própria vida na França porque não conseguia conviver com as lembranças de tudo isso. Em 1974, além da política, a situação econômica do país estava profundamente abalada. O regime começou a enfraquecer e uma nova esperança nascia na política. Na medida em que ocorreu a transição, ainda que favorável aos interesses de quem controlava o poder, lenta, gradual e sem a punição daqueles que perpetraram crimes contra a humanidade, se precisou alterar aquilo que foi legado pelo regime anterior. E como se tratava de uma passagem à democracia, se tornou necessário uma nova Constituição para que o país pudesse, de fato, se livrar daquele entulho autoritário e viver uma ordem democrática com base em uma Constituição democrática. Eu, naquele tempo, por exemplo, era muito jovem lá na paróquia em que eu habitava, na verdade, numa comunidade, e a gente ia com um grupo de jovens coletar assinaturas para diversas questões que eu me lembro que entraram na Constituição. Então, a atuação foi muito grande a partir da CNBB, chegando até as bases em todos os recantos. Em 1986, durante o governo José Sarney, foram eleitos 559 deputados e senadores. Eles formaram a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia trabalhou por 19 meses, entre 1987 e 88, em uma das mais extensas constituições já escritas. O resultado foi promulgado em 5 de outubro de 1988, a data de nascimento da chamada Constituição Cidadã. Diferente das outras constituições que o país teve, essa Constituição teve intensa participação popular, com a preocupação de gerar segurança jurídica e também garantir direitos aos diversos setores da sociedade brasileira que anteriormente não estavam contemplados nas cartas que vigoraram em outros períodos. Por essa intensa participação popular e pelo interesse em assegurar amplos direitos à sociedade que antes eram negados, ela se torna então a Constituição Cidadã. Eu acredito que os ataques à Constituição partem exatamente daqueles que têm dificuldade de lidar com o processo democrático, porque a democracia ela é feita exatamente do debate, das disputas e com respeito às regras. E somente com a manutenção das regras estabelecidas é que nós vamos ter o aprimoramento do processo político e da própria sociedade. Quem ataca a Constituição, de alguma maneira, está insatisfeito com as regras atuais. E é muito perigoso esse tipo de ataque porque a Constituição ela define exatamente as soluções que nós podemos ter para os nossos problemas. Então não é substituindo a Constituição que nós vamos superar os nossos desafios. Parabéns ao Ícaro Malta pela reportagem. Esse é o nosso primeiro passo no Aparecida Debate, muito bem explicado para a gente entender no contexto em que foi pensada e promulgada essa Constituição Federal. Então eu vou direto para o professor Márcio perguntar para ele por que a Constituição Federal de 1988 foi fundamental, a gente viu isso na reportagem, para a consolidação da democracia depois de um longo período de ditadura, professor. Eduardo, as ditaduras ou regimes totalitários, eles são sempre opressivos.
sejam eles de direita ou de esquerda. Eles suprimem algo que é essencial na dignidade humana, que é a liberdade. A liberdade humana e de consciência se apresenta como elemento primordial da formação e do ser da pessoa. Eu lembro aqui uma frase que me agrada muitíssimo do Papa Bento na sua encíclica Spes Salvi, sobre a liberdade. A liberdade deve ser incessantemente conquistada para o bem. A livre adesão ao bem nunca acontece simplesmente por ela mesma, por si mesma. Se houvesse estruturas que fixassem de modo irrevogável uma determinada, ainda que considerada boa, condição do mundo, ficaria negada a liberdade do homem, e por este motivo não seriam de modo algum, em definitiva, boas estruturas. O processo constituinte, Eduardo, ele representou justamente isso, esse anseio e essa busca de recomposição da liberdade individual e também coletiva. Nós estávamos numa experiência ditatorial, ou seja, a supressão das liberdades, especialmente da liberdade de expressão, de quem se opunha ao regime. E como bem apresentaram as pessoas entrevistadas nesse vídeo, o processo constituinte ele comparece como um momento de abertura, uma experiência democrática robusta. As várias expressões presentes na sociedade, elas quiseram se fazer presentes também e espelharam as suas lutas, os seus anseios, os seus desejos na Constituição Federal. Portanto, a Constituição Federal que nós temos hoje, ela representa não um segmento, mas vários segmentos da sociedade e também as suas reivindicações, os seus processos de conquistas de direitos, e é uma longa trajetória da humanidade que ali está consignada. Portanto, muito importante. A democracia, ainda que ela precisa ser sempre amadurecida, sempre precisa ser aprimorada, mas é o melhor dos regimes, porque ela permite a convivência, ela exige a tolerância de uns pelos outros, ela também implica essa capacidade de diálogo. E ela é a forma que nós temos mais apurada, digamos assim, na humanidade, de representação política. Renan, para quem viveu a época da ditadura militar, sabe muito bem o valor que tem a democracia para a gente que se aproveita e vive esse período hoje em dia aqui no Brasil, né? Mas eu queria perguntar para você, para a gente poder explicar também, porque a gente sempre fala Constituição Federal, mas o que é a lei maior do nosso país? Para que ela serve, afinal? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante porque, até mesmo para situar o telespectador em relação a esse assunto, uma compreensão do sistema jurídico na qual ele está inserido. A Constituição, ela nada mais é do que a norma suprema de um país. É o documento de fundação de uma nação. E é um documento que, por sua natureza, ele não é eminentemente técnico e jurídico, embora possua, sim, também esse viés, mas ele é um documento que vai resguardar e vai positivar, ou seja, traduzir em leis escritas, os valores de uma sociedade, suas conquistas históricas ao longo do tempo, e também ele é responsável por definir toda a estrutura política e administrativa de uma nação, bem como os direitos individuais e as garantias dos cidadãos. Então seria a norma no topo do sistema jurídico. A gente lembra, pois não, Renan, a gente lembra, só para poder ilustrar também, que essa Constituição Federal ela foi elaborada por uma Assembleia representante do povo, né? Nós tínhamos ali deputados e senadores, parlamentares que estavam representando naquele momento a população brasileira. Naquele momento a gente pode dizer que a Constituição era um retrato da nossa sociedade, professor? Sem dúvida. Eu mesmo vivi esse momento, né? Eu tinha aproximadamente 18 anos quando a Constituição foi promulgada. Eu participei, digamos, desse processo, como outros depoentes que falaram durante a entrevista, e a gente viu justamente essa gestação dessa norma que pretende consignar um consenso mínimo sobre os valores que orientam a sociedade, como acabou de dizer o Renan.
ou seja, as forças existentes no país, e não só as forças de esquerda, mas foram todas as forças, a Constituição representa isso, ela representa o momento histórico, os anseios, as lutas, inclusive também as angústias de se experimentar um regime que era sufocante, porque todo regime ditatorial, todo regime totalitário, ele é opressivo. As pessoas hoje têm uma falsa nostalgia e não viveram esse momento, mas todo regime ditatorial, ele oprime, porque ele suprime, como eu dizia lá no início, algo que é constitutivo, que é fundamental do ser humano, que é a sua própria liberdade. E a Constituição, nós podemos dizer, sim, que ela é um retrato da nossa sociedade, ela representa as várias reivindicações, os vários sonhos existentes. E foi talvez um dos momentos mais brilhantes em termos de participação popular, de participação também dos movimentos sociais, das igrejas. A Igreja Católica foi muito importante nesse instante. Então, isso está consignado, está representado, está nas entrelinhas da nossa Constituição. Mas antes da gente voltar ao nosso debate, vamos ouvir as palavras do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, por ocasião do aniversário de 33 anos da promulgação da Constituição Federal. Senhoras senadoras e senhores senadores, no dia 5 de outubro de 1988, há exatamente 33 anos, foi promulgada a atual Constituição brasileira, que, nas palavras do saudoso deputado Ulisses Guimarães, ficou conhecida como a Constituição Cidadã. E é exatamente isso que ela representa. A Constituição de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, fruto da convergência e da acomodação dos múltiplos e variados interesses de toda a sociedade brasileira. Senadores e senadoras, a Constituição, tanto quanto a sociedade que ela representa, está em constante mutação, enfrentando desafios novos, ameaças de ruptura, lamentavelmente, e momentos de tensão. Cabe a nós, como cidadãos e, sobretudo, como parlamentares, enfrentarmos esse desafio, assegurar o devido respeito e a devida observância aos preceitos da Carta Magna, marco supremo da estabilidade da sociedade, das instituições e da nossa ainda jovem democracia brasileira, ao tempo em que a atualizamos às novas demandas dos tempos atuais. A Constituição brasileira, senhoras e senhores, é viva e cabe a nós o dever de mantê-la assim. Faço esse registro nesse 5 de outubro, aniversário da Constituição Federal. Portanto, está aí o pronunciamento feito pelo presidente do Senado Federal, também presidente do Congresso Nacional, no dia em que a Constituição Federal completou 33 anos. Professor, e o senador Rodrigo Pacheco destacou aí, também conhecida como Constituição Cidadã. Por que, afinal, ela foi batizada dessa forma? E outra coisa, 33 anos é uma Constituição nova, digamos assim? Em termos do Brasil, como o Brasil teve várias constituições, ela seria relativamente adulta, porque as outras constituições até demoraram um pouco menos de tempo, algumas delas, não é? Mas, de todo modo, ela é considerada cidadã, essa alcunha realizada, ela é bastante significativa, porque houve, como nós dizíamos já no primeiro bloco, uma adesão dos vários segmentos da sociedade, perceberam o momento histórico, a importância de participarem das discussões daquela que seria a norma fundamental, aquela que seria a orientadora dos rumos e da organização da sociedade brasileira, da distribuição dos poderes, e ao mesmo tempo ela é reconhecida como cidadã porque ela consigna, ela registra uma série de avanços no sentido da participação das pessoas, no sentido de uma participação integral. Esse é um conceito clássico, inclusive, de cidadania. Quanto mais as pessoas podem participarem ativamente dos rumos e das orientações da sua comunidade, da sua nação, do seu estado, mas elas se apropriam da sua condição de cidadão ou de cidadã. Então, veja, a Constituição ela tem esse perfil, no sentido de possibilitar, mas não só no sentido de participação política, mas também para que a pessoa seja efetivamente cidadão ou cidadã, ela precisa ter as condições materiais
de participação. E os direitos sociais consignados na Constituição, eles são uma orientação nesse sentido, para que as pessoas tenham condições fundamentais, possam suprir as suas necessidades vitais e participarem dos rumos do Estado, da nação, da sua comunidade. A gente fala muito, né, Renan, nessa questão da cidadania. Então, o cidadão é aquele que faz valer os seus direitos e também os seus deveres conforme está previsto na Constituição Federal. Seria isso? Quais foram os maiores avanços dessa Carta de 1988? Vamos lá. Em relação à cidadania, o que nós temos é que ela consiste, como o professor Márcio Ponzilacqua bem explicou, no exercício pleno dos direitos em face do Estado. Então, tem prestações negativas, né? Direitos negativos, que são proibições do Estado veiculadas contra o Estado em face do indivíduo, que são os direitos de primeira geração, e também tem os direitos sociais, direitos que o indivíduo pode exercer exigindo prestações positivas do Estado. A gente pensa aí em direito à saúde, educação, segurança. Então, essa questão da cidadania está relacionada ao exercício desses direitos. E como principais avanços da Constituição de 1988, existem várias inovações que ela trouxe. Eu não vou dizer que a redemocratização em si é uma delas, porque se nós usarmos a palavra redemocratização, nós estaríamos criando um cenário em que outras constituições do Brasil também aconteceram em um processo de redemocratização. E a rigor, também nós não podemos considerar que o cenário atual seja um cenário permeado por todos os elementos de uma democracia, e nem que o cenário anterior seja também permeado por todos os elementos de uma ditadura. Então, são linhas mestras que acabam sendo representadas por essa transição. Só que, nesse contexto, a Constituição de 1988, ela trouxe algumas inovações muito importantes. E, para pontuar algumas delas, claro que é um assunto complexo, a gente precisaria até de uma abrangência um pouco maior para tratar sobre ele, mas nós temos a maior efetividade da participação política. Isso é um avanço da Constituição de 88. Nós temos aí formas mais robustas de controle de constitucionalidade das normas. A gente travou aqui o sinal com o Renan, né? A gente vai continuar aqui com o professor. Ele estava falando justamente, Renan, se o Renan já voltou, ele pode continuar falando. Estão me ouvindo? Pois não, a gente está ouvindo você sim, Renan. Desculpe, houve uma pequena Pode interrupção. continuar. Então, nós tivemos uma situação em que direitos foram consolidados, né, por essa Constituição de 1988, e alguns remédios, né, além das formas de controle de constitucionalidade serem mais robustas, nós tivemos a inovação de alguns remédios constitucionais. Então, a figura do mandado de segurança coletivo voltou a ser prevista, por exemplo, né? Nós tivemos avanços dessa natureza, especialmente em relação a direitos e garantias individuais, e avanços que foram materializados, inclusive se traduziram à realidade material, porque, a rigor, nós tínhamos também na Constituição anterior, de 67, também atualizada, né, vamos dizer assim, modificada pela Emenda Constitucional número 1 de 69, no seu artigo 153, havia também a previsão de diversas garantias individuais. Porém, não é uma questão de previsão formal, especificamente. No contexto anterior, nós tínhamos uma robustez muito maior da esfera estatal. Então, no regime de 88, nós não apenas temos um alargamento desses direitos e liberdades individuais, como também nós temos formas efetivas de fazer com que esses direitos eles não sejam meramente formais, mas sejam materializados na prática. Além, lógico, da questão social, que no momento oportuno podemos comentar, mas em termos de preservação da liberdade do indivíduo, a Constituição de 88 ela foi um marco muito importante na nossa história. A Constituição Federal, professor, prevê os chamados direitos fundamentais que a gente tanto ouve falar. Que direitos são esses que todo cidadão brasileiro pôde ter de volta, reconquistou com a Constituição de 88? Antes de passar a resposta a essa questão, eu gostaria de completar aquilo que o Renan falou, Sim. Porque também houve um robustecimento das instituições. Por exemplo, a ampliação dos poderes do Ministério Público, a pavimentação para a
consolidação da defensoria pública, que aconteceu paulatinamente, e sobretudo depois da Constituição. Então, essas instituições, elas fortaleceram os pleitos coletivos e também os pleitos individuais. Então, como bem falou o Renan, ao lado do alargamento das previsões constitucionais, inclusive, principalmente no campo dos direitos fundamentais, houve também o robustecimento, a consistência de instituições que amparassem o cidadão para melhor servi-lo também nessas questões. É claro que tudo isso é uma conquista e que deve ser aprimorada dia a dia. Quanto mais nós aprimoramos as instituições democráticas, mais nós também solidificamos essas conquistas. E com relação à sua questão dos direitos fundamentais, nós temos divididos na Constituição Federal por temas específicos, né? Os direitos individuais e coletivos, o famoso artigo 5º da Constituição Federal, que fala das diversas liberdades fundamentais, inclusive a liberdade religiosa, a liberdade de associação, a liberdade de expressão política, a liberdade de livremente expressar sua opinião, desde que essa liberdade não fira direitos alheios. Depois, os direitos sociais do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição Federal, que é o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à previdência, à seguridade social. E, finalmente, os direitos chamados direitos de cidadania, que são os direitos de nacionalidade, artigo 12 e 13 da Constituição, e os direitos políticos, do artigo 14 ao 17 da Constituição Federal. Portanto, esse núcleo essencial, digamos assim, de direitos e garantias que preservam o cidadão, que fazem com que o cidadão também possa exercer não só seus direitos, como também ele ter consciência dos seus deveres diante dos outros cidadãos, diante do Estado, diante da coletividade. Porque se fala muito dos direitos, mas os direitos implicam deveres também, né, de relação. A Constituição, ela prescreve tudo isso, ela faz isso de uma forma muito equilibrada, no meu ponto de vista. Exatamente isso que eu iria perguntar para o Renan, né? São as normas jurídicas que ditam como a gente deve agir. Não só aquilo que a gente tem direito para reivindicar, mas também a gente tem o dever com o Estado. Seria bem isso, Renan? Sim, exatamente. Na mesma linha que o professor Márcio Ponzilaco expôs brilhantemente, nós temos uma relação sempre no direito entre direitos e deveres. Então, a cada direito corresponde uma obrigação. Essa a grande questão que permeia, inclusive, esses debates sobre liberdades individuais, direitos e deveres no âmbito individual e coletivo. Então, se nós temos uma liberdade individual assegurada pelo Estado, nós também temos o dever de agir conforme a lei, de agir de uma maneira ética, de agir de uma maneira que não seja contrária ao direito de cooperarmos individualmente, inclusive, para a consecução dos objetivos da República, que seria a construção de uma sociedade justa, uma sociedade que seja, na medida do possível, igualitária. Até mesmo a crítica que se faz à abrangência, talvez, social do sistema de seguridade social, que também foi uma inovação da Constituição de 88, e aqui a gente considera que houve uma opção do Constituinte de assegurar direitos e garantias oponíveis em face do Estado, então seriam direitos e garantias de âmbito coletivo, e para que o cidadão possa usufruir de um sistema público de saúde, por exemplo, que está no âmbito ali da Seguridade Social, existe uma contraprestação que, normalmente, ela é uma contraprestação de natureza tributária. A arrecadação fiscal, de modo geral, ela tem por finalidade compor o orçamento fiscal ou o orçamento da Seguridade Social a fim de efetivar esses direitos. Haveria outras possibilidades de construção constitucional. Poderia ser uma Constituição mais liberal, nesse sentido que não previsse tantos direitos sociais, mas também estabelecesse uma carga tributária menor. Mas a opção do nosso Constituinte foi fazer com que o Estado fosse, vamos por assim dizer, repleto de obrigações e fosse estabelecido todo um sistema, inclusive em relação às instituições, para dar vazão ao exercício da cidadania. Passa pelo direito de cada um a usufruir também desses serviços que são oferecidos pelo Estado. Interessante isso, Renan, para que quem está acompanhando a gente possa entender bem. Vamos lá. O cidadão brasileiro, por exemplo, ele tem o dever de pagar os seus impostos, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Isso é um dever dele. Agora, em contrapartida, ele tem o direito
ao acesso à saúde, aos serviços básicos da educação. Seria bem isso? É mais ou menos isso, Renan? Isso mesmo, exatamente. Essa obrigação para com o Estado, normalmente a obrigação tributária, existem outras, mas a tributária que mais representa a arrecadação, ela é uma forma de assegurar que o Estado tenha recursos para oferecer a prestação de todos esses serviços públicos, o que às vezes acontece de uma maneira com mais qualidade, às vezes com menos qualidade, depende muito da circunstância específica, mas o sistema foi estruturado dessa forma, exatamente. Nós temos o direito à saúde, educação, segurança, por exemplo, mas existem as obrigações como cidadão, entre elas a obrigação de pagar impostos. Não que não exista essa obrigação em outras sociedades que não tenham uma constituição dessa natureza, de viés social, só que normalmente a obrigação tributária ela acaba sendo maior quando o Estado ele possui um ônus maior em relação à própria sociedade. Foi um pensamento do Constituinte de realmente repartição de receita, né, de direitos e obrigações entre os cidadãos. Professor, a gente está caminhando para o final do segundo bloco, mas antes eu não posso deixar de perguntar para o senhor. Então, para fazer valer os seus direitos, o cidadão ele precisaria conhecer um pouco mais a Constituição, não é? Sem dúvida, a Constituição ela é importantíssima. E, na verdade, nós temos uma grande ignorância com relação ao texto constitucional. Eu já tive a ocasião de lecionar instituições de direito para alunos que não são do direito. E percebia como que, às vezes, as pessoas tinham dificuldade de acessar a Constituição, de conhecer. E era uma descoberta maravilhosa, quando eles percebiam que quase tudo, em termos de organização da sociedade, da vida da sociedade, os seus direitos, a questão das igualdades, porque no artigo 3º da Constituição, né, como já acenou o Renan, ele fala dos objetivos do Estado brasileiro, que um deles é erradicar a pobreza, é a construção de uma nação solidária, de um Estado solidário, de promover a solidariedade, de reduzir as discriminações, que elas são vedadas, inclusive, as discriminações, é buscar a igualdade de tratamento de todos os cidadãos e cidadãs. E isso, a nossa Constituição Federal, ela por vezes, não só introduziu, algumas vezes ela retomou de lutas políticas anteriores, havidas ao longo da história do Brasil, mas ela evidenciou, por exemplo, as conquistas das mulheres, hoje a isonomia que a gente fala, né? A igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de gênero, essas questões que estão toda hora sendo postas para a Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, elas já estão consignadas, já estão implícitas no texto constitucional e, às vezes, até explicitamente, ou seja, elas estão expressas, estão claras no texto constitucional. Então, quanto mais nós conhecemos a Constituição, mais nós nos munimos da consciência da nossa participação nos rumos da nação e também nós podemos até refrear algum tipo de violência que venha de qualquer instituição, inclusive da instituição estatal, chamada violência estatal. Por exemplo, o poder de polícia do Estado. O Estado tem o direito de poder de polícia, de vigiar, de organizar a vida social, mas isso tem limites. Pois é, Professor, desculpe interromper o senhor, mas a gente só pode cobrar aquilo que a gente conhece. E os nossos direitos e deveres estão previstos lá, na Constituição Federal de 1988. Agora eu queria esclarecer com vocês dois, para a gente partir para a conclusão desse Aparecida Debate, antes falar sobre a hierarquia das leis. Bem, nós temos a Constituição Federal, é a lei máxima do nosso país, a lei suprema. Ela se sobrepõe às leis estaduais e municipais. Como é que se relacionam? Eu gostaria dessa explicação, até para que o povo aí de casa possa entender melhor como é que é essa relação. Professor. A própria Constituição Federal, ela explicita essa relação com as outras normas, chamadas infraconstitucionais, porque elas estão subordinadas justamente à Constituição Federal. Também as constituições dos estados e dos municípios, elas estão vinculadas à Constituição Federal. E explicita como são as competências para legislar dos estados, Distrito Federal e municípios. E as competências também administrativas. Tudo ali está registrado.
Há competências, por exemplo, que são exclusivas da União, só a União que pode legislar. E também competências que são exclusivas para ela na gestão, na administração de determinados assuntos. Como, por exemplo, no caso do serviço postal, as águas, energia. As águas têm um pouco mais de complexidade, mas energia elétrica, informática, telecomunicações, radiodifusão, requisições civis e militares, ou em caso de iminente perigo, em tempo de guerra, nós temos, isso está no artigo 22 da Constituição Federal, que são as competências privativas da União para legislar sobre. Mas a Constituição Federal, ela se sobrepõe a todas as outras normas, inclusive os tratados internacionais, eles têm uma forma própria de serem ratificados, ou seja, confirmados no sistema de direito brasileiro. Se eles não forem confirmados, eles não valem aqui. E precisa de uma aprovação dentro da própria organização legislativa federal, que é o Congresso. As leis, Renan, quando elaboradas, vamos lá, leis municipais ou estaduais, devem seguir o que está previsto na Constituição Federal, porque senão podem ser consideradas inconstitucionais e questionadas na Justiça, é isso, Renan? Perfeito, perfeito. Existe uma confusão muito grande que algumas pessoas fazem por considerar que a Constituição, por ser um documento emitido pelo Poder Constituinte, né, por uma Assembleia convocada na esfera federal, então seria um documento da União, voltado para a União. E na verdade não, na verdade é um documento nacional, é um documento da nação. Então ela vai definir as competências de cada ente, as competências legislativas, e todo o sistema jurídico, todo o arcabouço jurídico, seja ele federal, estadual ou municipal, está sujeito ao princípio da supremacia constitucional, de modo que os mecanismos de controle de constitucionalidade que nós mencionamos aqui no início do programa, eles servem justamente para veicular determinados tipos de vedação ou exclusão do sistema jurídico de normas que não se adequem aos pressupostos e aos princípios constitucionais. Então, existe uma maneira organizada, estruturada dentro do sistema jurídico para que a Constituição possa se impor sobre normas que vão contra ela. Claro que, como tudo no direito, esse próprio sistema de controle de constitucionalidade, ele dá margem para excesso de ativismo judicial, ele dá margem para algumas coisas também que podem não ser tão saudáveis. Só que num sistema democrático, num regime democrático, nós temos que levar em consideração que as diferentes correntes de pensamento, elas merecem a representação. Então, esses sistemas de controle de constitucionalidade, ele vai se impor sobre normas estaduais e municipais, de modo que a Constituição Federal, ela é aplicável de observância obrigatória para todos os entes, inclusive de observância obrigatória para as constituições estaduais, que são derivadas do poder constituinte derivado decorrente, né, que a própria Constituição autoriza a criação de constituições estaduais, desde que subordinadas à federal no seu conteúdo. Até por isso, Renan, que a gente está acostumado a ver essa cena, né? Principalmente políticos, desde as câmaras municipais até o Congresso Nacional, porque são eles que são responsáveis por elaborar as leis. Quando fazem, presidente da República também, governador, prefeito, quando assumem, quando tomam posse, tem aquela cena, né? A mão sobre a Constituição Federal, prestando juramento sobre a Carta Magna. É justamente por isso, né? Exatamente. Exatamente, é um compromisso, até simbólico, uma forma simbólica de expressar esse compromisso com a Constituição, que está acima de todo e qualquer cidadão, só que ao mesmo tempo ela serve para preservar os direitos de cidadania de todo e qualquer cidadão. Seria uma forma de expressar esse compromisso público perante a sociedade. Professor, agora eu falei um pouquinho antes de terminar o segundo bloco sobre um assunto que é muito importante a gente estar tratando agora. Constituição é de 1988. O senhor mesmo disse no primeiro bloco que retratava a sociedade naquele momento. A gente está, professor, em 2021. A Constituição pode ser alterada para fazer essa atualização de um tempo para outro, professor? Sim, as Constituições elas podem ser alteradas normalmente, ordinariamente, pelas emendas constitucionais. Existem algumas regras para essas emendas serem aprovadas e, enfim, elas têm que ter a aprovação de 2/3 das duas casas legislativas federais e elas não podem ferir aquilo que é chamado, elas não podem
suprimir as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, aquilo que é fundamental dentro da Constituição, que é a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. As emendas constitucionais, elas não podem atingirem esses conteúdos, essas matérias. A proposta de emenda constitucional, ela vai ser apreciada, como eu disse, pelas duas casas, é discutida e votada em 2 turnos em cada casa do Congresso e será aprovada se obtiver na Câmara e no Senado 3/5 dos votos dos deputados, que é aproximadamente 308, agora esse número nós precisamos confirmar, e os senadores 49. Então, somente a partir disso é que você pode ter alterações, ordinariamente. Agora, se você tiver um processo de mudança de toda a Constituição, nós precisamos convocar de novo uma Assembleia Constituinte. Porque, claro, que as constituições, se espera, a Constituição norte-americana, ela tem séculos. Então, espera-se que ela, quanto mais consistente, mais duradoura. Tenho 2 dúvidas ainda sobre esse assunto. A emenda constitucional pode ser proposta apenas pelo parlamentar, deputado ou senador? Cidadão comum, como nós, podemos também propor uma emenda constitucional? Tem que ser por coletivos, né? O Renan vai falar sobre isso. Ele parece que está... Pois não, Renan, pode falar. Então, realmente é por coletivos, como o professor bem explicou. E quais seriam os coletivos? Seria a proposta do Congresso Nacional. Então, nós temos aí no artigo 1º que todo o poder emana do povo, mas que é exercido pelos representantes legais. Então, com proposta de 1/3 do Congresso Nacional, né, 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado, é possível você ter uma PEC, apreciação de uma proposta de emenda constitucional. Para vir a proposta tem que ter 1/3, embora para aprovar tenha que ter 3/5. Essa proposta ela pode vir também da pessoa do presidente da República, ele também tem a atribuição constitucional de propor uma PEC, ou então, num caso mais raro, ele pode vir de mais da metade das assembleias legislativas dos estados do país. Então, se por maioria relativa, cada uma das assembleias legislativas, em número maior que a metade mais 1, conseguir encaminhar uma proposta de emenda constitucional, ela pode também ser apreciada. Por isso que é dito que nossa Constituição é rígida, porque as emendas, embora elas aconteçam todo ano, não é um processo legislativo tão simples, ele é um processo legislativo extremamente complexo e que demanda muita articulação política para que se possa aprová-lo. Ô Renan, vou aproveitar você então e fazer a questão da outra dúvida, né? A gente ouve falar, e não foi uma vez apenas, sobre a possibilidade de convocar uma nova Constituinte. Isso seria para reformar a Constituição como um todo, mas pode acontecer durante esse atual regime sem nenhuma ruptura? Bom, é uma pergunta muito interessante, porque de modo geral, todas as vezes que nós tivemos novas constituições no Brasil, ou elas foram fruto de uma ruptura, ou elas foram outorgadas, né, por um governante que de fato já estava no poder, ou então o regime ele foi substituído. As constituições, elas são feitas para durar. Mas tem algumas constituições na história do Brasil que duraram um pouquinho. Não, verdade. A Constituição, por exemplo, de 34 durou 3 anos. Então, as constituições elas foram feitas para durar e quanto mais ela dura, mais robustas ficam as instituições. Foi citado aí o exemplo da Constituição americana, a única desde o final do século XVIII, e aquilo traduz uma robustez muito grande das constituições. A Constituição, ela poderia ser substituída por uma nova, sem ruptura. Isso quer dizer, assim, como que eu posso expressar de uma forma mais clara, né? Se houver uma ruptura institucional, como já aconteceu na história do país, isso pode culminar em uma nova Constituição. Não estou dizendo que essa nova Constituição seria legítima, mas isso poderia culminar com uma nova Constituição igual aconteceu em 37, por exemplo, né? Uma ruptura institucional. O golpe da República também culminou com a Constituição de 1891. Significa que o processo foi legítimo? Não, mas significa que uma Constituição ela foi proposta naquela época e foi respeitada. Tudo depende do processo democrático. Se a maioria da população, por meio de seus representantes legais, lhes assim convier, eles podem, os representantes legais, propor uma nova Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição, inclusive buscando melhorias em relação à própria Constituição de 88. Mas nós sabemos que, como todo processo,
como todo processo, ele tem os seus prós e contras, né? Na viabilização de uma proposta como essa. Mas, respondendo a sua pergunta, não é necessário uma ruptura institucional. É necessária a vontade, a manifestação de vontade democrática para que seja feito esse processo. Quero perguntar para o professor agora o seguinte, ele começou a falar, daí o professor pode até concluir, mas aproveitar também sobre a seguinte questão. Em que situações, professor, a Constituição não pode de jeito nenhum ser alterada, ser modificada? É aquilo que eu chamava de cláusulas pétreas, né? Ou seja, a forma de... Aquilo que diz respeito ao Estado democrático de direito. Então, quando você tem ameaças ao Estado democrático, ao voto livre e soberano da população, à participação popular, ao fato dos direitos e garantias individuais, elas não podem ser atingidas por uma emenda constitucional. Mas eu gostaria só de, se me permite, uma fala sobre essa observação final do Renan, que é muito interessante. Embora possível dentro de um horizonte de ruptura institucional, mas não é nada desejável que haja um novo processo constituinte, porque, primeiro, tem esse problema da legitimidade política, e depois é um processo traumático. Nós demoramos muito, quando aconteceu durante o regime militar, até o ato institucional, tudo isso foi muito duro para a sociedade. É claro que atingiu mais alguns segmentos, e por isso, no caso brasileiro, por ter sido pulverizado, digamos assim, a questão da tortura, que é, por exemplo, vedada na Constituição Federal atualmente, no artigo 5º, mas houve torturas durante o regime militar, amplamente documentado pelo livro Brasil Nunca Mais, liderado inclusive por Dom Evaristo Arnes, e a Comissão de Justiça e Paz na Arquidiocese de São Paulo. Então, não é desejável esses retrocessos. Esses retrocessos, eles causariam dissensões muito sérias que demoram décadas para serem superadas. O ideal é que as questões sejam resolvidas dentro da formação de consensos mínimos. E é por isso que nós temos todo esse regramento na Constituição de alteração e de propostas. Então, isso é muito mais saudável e desejável. A gente está caminhando para o final do Aparecida Debate, mas agora a pergunta para encerrar de fato. Muita gente deve estar curioso para saber a resposta. Eu deixei ali ponto de interrogação na saída do segundo bloco para esse bloco. Afinal, o próprio senador Rodrigo Pacheco, agora há pouco, quando ele lembrava os 33 anos da Constituição Federal, falava da necessidade da gente proteger a Constituição de 1988. Ela sofre ameaças de alguma forma, professor? Depois eu quero ouvir o Renan. Sim, porque nós temos agora certas polarizações políticas, né? Alguns extremismos, como nós temos observado, e aquilo que é chamado de infodemia, ou seja, o excesso de informações, mas informações muito superficiais, epidêmicas, desinformações, más informações, e inclusive informações dolosas, ou seja, que a pessoa visa confundir. Então, tudo isso prejudica muitíssimo a educação para os direitos e, de modo especial, para os direitos constitucionais. Então, temos, sim, um processo de ameaça à Constituição. A própria Constituição tem os mecanismos, e o Supremo Tribunal, as Cortes, o Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal, e os demais tribunais superiores têm sido guardiães um pouco desse processo, infelizmente muito atacados também, por conta dessa desinformação. Então é preciso que nós robusteçamos essa discussão e que aprendamos a ler mais a nossa Constituição Federal, que garante o espaço para toda e para uma convivência harmoniosa, não só dos poderes, como também dos cidadãos entre si e com o Estado. Renan? Só complementando o que o professor falou, né, fazendo uma observação, se a gente entra numa nova Constituição, nós resetamos, por assim dizer, o grau de consolidação das estruturas todas, né? Então, o professor bem citou que, por exemplo, o Ministério Público, Defensoria Pública foram órgãos que foram robustecidos com a Constituição de 88, uma nova Constituição iria
resetar esse procedimento independente do teor que ela tenha, porque acaba submetendo o país a uma nova ordem jurídica, né? E só uma curiosidade aqui, que nós estávamos falando sobre os avanços da Constituição de 88, em relação ao regime anterior, falamos muito sobre as questões das cláusulas pétreas, que são aquelas que não podem ser modificadas, especialmente as que versam aí sobre direitos e garantias individuais. Até então, cláusulas pétreas era a questão da forma de governo, que é a República, né? Hoje em dia isso não tem na Constituição de 88, e a forma federativa de Estado. Isso daí foi mantido na Constituição de 88, só que a Constituição de 88 também inseriu mais uma série de situações nesse rol das cláusulas pétreas. E em relação à questão da ameaça à Constituição, eu entendo que nós estamos sim vivendo uma ameaça à Constituição, só que não é uma coisa típica deste momento. A ameaça à Constituição, ela é constante durante toda a vida da Constituição até o momento... Pois não? Desculpa. Essa ameaça, ela é constante até o momento em que a sociedade ela acaba assumindo uma dimensão moral mais robusta, né? Nós vimos aí, por exemplo, a própria liberdade de culto sendo cerceada em muitos lugares da pandemia, que é uma questão da liberdade individual. Por isso que a gente tem que sempre vigiar. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? E nós temos que respeitar a Constituição, concordando ou não com ela. É isso aí, assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre a Constituição Federal, que acaba de completar 33 anos, também conhecida como Constituição Cidadã. A lei maior do nosso país foi promulgada em 5 de outubro de 1988. É a 7ª Constituição do Brasil desde a sua independência em 1822 e a 6ª desde que nos tornamos uma república. Até hoje é considerada um marco na proteção dos direitos dos cidadãos por garantir liberdades civis e os deveres do Estado. Tem como uma de suas maiores conquistas a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, além, é claro, do direito ao voto. Contamos com a participação via internet do Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, vice-diretor e professor associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, em São Paulo, com livre docência em Sociologia do Direito, a quem eu agradeço muito pela participação hoje no Aparecida Debate. Obrigado pela presença, uma ótima noite para o senhor. Também conosco o Renan Rico Diniz, advogado e consultor fiscal em São Paulo, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com extensão em Direito Econômico, Financeiro e Tributário. E também pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Renan, uma ótima noite para você. O nosso muito obrigado pela presença e pela participação hoje aqui no Aparecida Debate.